Muito bem, aí, moçada do Foco. Vocês estão aí, eu estou aqui, nós todos estamos no nosso confinamento, mas fazendo de tudo para que vocês possam atingir os seus melhores resultados, para que vocês possam chegar lá no Enem, nos seus vestibulares, com o melhor desempenho que vocês puderem. Podem apostar, nós vamos fazer de tudo. Esse é o momento que a gente tem de estar com as mãos próximas sem encostar, tá bom? É o que a gente quer. E o assunto de hoje, você deve estar vendo ali no cantinho, eu vou virar meu note aqui, nós vamos falar do quê? Da genética, primeira lei de Mendel, que é o assunto da nossa sequência aí do extensivo e também do terceiro ano do ensino médio. Começar a compreender a primeira lei de Mendel e o papel da primeira lei e as suas aplicações e como é que a gente vai ver isso nos vestibulares também, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a telinha, vocês vão tendo um pouquinho de paciência para que vocês possam compreender tudo aquilo que a gente quer realmente fazer e levar para você, que é o melhor. Pode apostar, nós professores estamos fazendo tudo o que é melhor para você. Tá bom? Então, olho na telinha, o que você vai ver aí? A ideia da primeira lei de Mendel, não é? O que foi a primeira lei de Mendel? E a primeira coisa importante, antes da gente avançar, voltando aqui comigo, Mendel foi um monge que viveu lá nos idos de 1800, então você não vai se preocupar com a história de Mendel, logicamente, que o vestibular não vai te contar e nem te perguntar sobre essa história de Mendel. O que você vai precisar realmente é aplicar a lei de Mendel, ok? Então não fica neurado perdendo seu tempo aí estudando a história de Mendel, tá? Só que eu citei a data para você ter uma ideia do contexto de época no qual vivia Mendel. Estamos falando de meados de 1800, certo? Vamos lá, então, olhe na sua telinha. O que a gente vai ter aqui? Olha só. A primeira lei de Mendel, quando é que Mendel desenvolveu? O que foi essa ideia do experimento dele? Tá aí o famoso Mendel para você, né, que viveu lá ó, em meados de 1800, e esse cara era um monge gregoriano, e ele acabou passando lá no monastério a necessidade de usar e ocupar o seu tempo, né? A vida monástica, ela pressupõe que a gente tem um tempo aí, e um tempo dedicado à oração, às artes, para não ficar também pensando aí no pecado, ok? Mendel, então, ele fez lá os seus experimentos que ficaram famosos e consagrados com as ervilhinhas. Ele cruzou ervilha pra cacete. Quantas ervilhas Mendel obteve no cruzamento dele? Ele chegou a um total de 24.034 ervilhas. Pensa bem, foi planta pra caramba a ser analisada aí. Nesse total, Mendel então tinha lá alguns fenótipos, algumas características que ele estava estudando. E o experimento dele, sobretudo na primeira lei, ele é baseado na análise de uma só característica. Então repare aqui agora, volta aqui comigo um minutinho. Tá? A análise de uma só característica quer dizer que a planta tem várias características. Então tem lá a altura, a cor da semente, a textura da semente, a posição da flor. Todas as vezes, anota isso aí no seu caderninho. Todas as vezes que nós estivermos falando da primeira lei de Mendel, nós estamos considerando a análise de uma característica só e mais nada. Tá bom? Então você ignora as outras características. Características que hoje nós chamamos de fenótipos. Para a época de Mendel, esse conceito ainda não existia, porque o fenótipo é um conceito bem moderno da genética. Ok, então? Então vamos lá, volta comigo aí, vamos voltar lá na nossa telinha. Então repare o seguinte: Mendel determinava aquilo que ele chamava de geração parental, que era uma linhagem pura de plantas que ele não mexia, não fazia nenhuma interferência nela. Pegava as plantas como a natureza apresentava. E aí é importante você ter atenção aqui comigo de novo no seguinte: por que Mendel usou as tais ervilhas? Ele usou as ervilhas porque elas têm flores fechadas. E flores fechadas, a parte que produz pólen, ela fica confinada lá dentro. Então o pólen dessa planta não sai para outra. Mas como é que ele fazia então, professor, para poder cruzar essas ervilhas? Ele, o Mendel, fazia o papel de um agente polinizador. Lá no seu monastério, vestia a sua roupinha de abelha e ficava lá voando no monastério? Não. O que o Mendel fazia? Ele abria a flor, tirava de dentro da flor a parte que produzia pólen para que aquela planta não produzisse pólen e não se autofecundasse. Pegava pólen de outra flor e colocava nessa flor aberta. Por isso que foi tão importante o trabalho de Mendel com as ervilhas. Ele tinha certeza dos cruzamentos e isso permitiria a ele, né, ou permitiu a ele, ter resultados muito confiáveis do seu cruzamento.
tá bom? Voltando lá, então, no que a gente quer. Olha só. Mendel, então, chamava de geração parental essa geração pura, que, assim como estava na natureza. Ele, então, escolhia uma característica qualquer. Por exemplo, nesse caso, ele cruzava a ervilha pela textura, analisando somente a textura da semente. Analisando a textura da semente, ele percebia que as plantas tinham duas variações. Ou a planta tinha a textura chamada de textura lisa, ou a planta tinha a chamada textura rugosa. Então, repare que você tem aí, nesse caso, a textura lisa, não é? Eu vou marcar aqui para você, ó, a textura lisinha e a textura rugosa. Então, Mendel trabalhava com essas duas ideias inicialmente. Então, considerar apenas uma característica. Repara que aí ambas são verdes, mas esse não era o objeto de estudo no momento. Após fazer esse cruzamento, ele obtinha o quê? Ele obtinha aquilo que ele chamava de primeira filial ou geração parental 1. Qual foi a surpresa de Mendel ao fazer esse cruzamento? Vocês conseguem imaginar o que está aí na frente de vocês? Qual a surpresa de Mendel ao fazer esse cruzamento? A surpresa foi que na geração filial 1, ou também chamada F1, 100% das plantinhas tinham a textura verdinha. Mas, prof, e aí o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe o que verdadeiramente aconteceu? Mendel abandonou o experimento. Uai, mentira! Mentira! Eu aprendi no outro cursinho que tinha um professor muito melhor que você, tá valendo, que isso era mentira, ele não fez isso. Fez sim. O Mendel abandonou o cruzamento. Largou tudo ao acaso. E aí? E aí o que aconteceu? Bora lá para você ver. O que aconteceu foi o seguinte: ao abandonar esse cruzamento, ele teve o cruzamento ao acaso, ou seja, a geração F1 reproduziu sozinha por autofecundação. E ao reproduzir sozinha por autofecundação, surgiu dali a chamada geração F2 de Mendel. E na geração F2 de Mendel, o que apareceu? Apareceu a ervilha. Olha ela aqui, ó. Esse é o ponto fundamental que você vai ter de enxergar. Todas as vezes que houver essa situação, que duas iguais geram uma diferente, você vai observar o seguinte: essa é uma situação fundamental que nós vamos chamar de a ervilha de Mendel. Anota isso aí. A situação que dois iguais geram o diferente, como você está vendo aí, certo? Mas qual foi então a interpretação de Mendel para esse processo? Como é que ele interpretou essa situação que a gente está vendo aí? O Mendel interpretou da seguinte forma, e aí contando inclusive as proporções. Ele interpretou o seguinte: como se deu o reaparecimento de um traço desaparecido na F1? Você percebe a pergunta dele? O que ele queria saber é como que um traço desaparecido foi capaz de reaparecer. Foi capaz de reaparecer. Ressurgiu esse traço. Essa que é a grande pergunta, por isso que eu falei, identifique isso. Duas coisas iguais, gerando uma diferente, tem coisa estranha aí. Bora? Vamos lá, então, considerar o que a gente está vendo aqui agora. Olha só, a pergunta que não quer calar de Mendel. Como se deu o reaparecimento, não é isso? Bora então, olha só. Ele partiu para essa pergunta. E aí vem a resposta. Vamos analisar o que Mendel pensou. Mendel vai aparecer aí para você vindo do além. Ele, Mendel, chegou e pensou o seguinte: olha só. As unidades responsáveis pela herança de traços específicos estão presentes como partículas separadas. O que é isso, professor, que eu não entendi nada? Calma que Mendel vai te explicar. As partículas ocorrem aos pares e se segregam umas da outra durante a formação de gametas. Mas o que é isso, professor? Eu ainda não estou entendendo. Calma, calma, calma que o Mendel vai te explicar. Cada planta de ervilha apresenta duas unidades de herança para cada caráter, uma a partir de cada parental. Mas o que é isso, professor? Você quer me deixar doido? Calma, Mendel está te explicando. Você, no seu tempo, denominará cada unidade de herança como gene. Uai, ainda não entendi nada.
Sabe o que acontece? O Mendel tentou explicar uma coisa, basicamente, cerca de 100 anos antes da possibilidade da explicação dessa coisa. Ele não conhecia o gene de verdade nem a genética. Ele não conhecia o DNA. E por não conhecer o DNA, ele chamou de partículas de herança. O que você hoje conhece como gene, como DNA, como a unidade que contém a informação. Por isso que ele fala, você, no seu tempo, denominará essa partícula como sendo gene. Bora lá então para a explicação? Vamos entender o que ele falou? Olha só que bonitinho. Mendel. Ele trouxe para a gente o seguinte, olha só. Por enquanto, né? Tchau! Vai dar um rolezinho. Já se foi. Vamos entender aqui a parada. Olha só, a situação é como apareceu isso. Repare que Mendel chamou as partículas de unidade, eu vou puxar aqui para a gente de novo, ó, um apontadorzinho, ó. Chamou essas partículas dizendo que elas tinham duas unidades. Na geração parental de Mendel, essas duas partículas, que agora eu vou chamar para você, pela sua definição, de genes, e genes iguais, né? Genes iguais. Genótipo é a representação desses genes, genótipo homozigoto e genótipo homozigoto. O que acontece então nesse caso? O que acontece é que, na hora de formar gametas, cada unidade gamética vai ficar sendo pura. Ou seja, como aqui só tem genes iguais, todos os gametas vão conter esse gene Rzão, e aqui todos os gametas vão conter o gene Rzinho. E o que acontece? O cruzamento desses gametas vai responder pela formação de indivíduos heterozigotos, Rzão, Rzinho. Ok? Essa planta F1 que aqui está, nada mais é do que essa repetida, porque é o autocruzamento, a autofecundação desta aqui. E aí o que vai acontecer com essa planta F1? Como é que vão ser os gametas dela? Os gametas formados vão ser, olha só, Rzão separado de Rzinho e Rzão separado de Rzinho. Isso vai gerar na F2 todos os cruzamentos que são possíveis em F1. Ok? Olha lá, ó. Então aqui aparece tudo. E foi esse reaparecimento que aconteceu aqui, somente a partir desse reaparecimento, que foi possível identificar essa separação dos gametas, não é? Essa separação dos genes na formação dos gametas. Ok? Preste atenção nisso, que esse é o ponto fundamental da herança mendeliana. Tá? É o ponto fundamental da herança mendeliana. Aí, volta aqui comigo agora. Você vai ter de enxergar isso nas provas e conseguir fazer a sua aplicação. Ok? Esse que é o ponto importante. Lembre-se, existe uma separação do que Mendel chamou de fator e que hoje nós chamamos de genes. Só que esses genes estão contidos cada um num cromossomo. E na hora de formar gametas, esses cromossomos se separam. Então, o genzinho que está aqui se separa do genzinho que está aqui. Consequentemente, formam-se gametas, cada um contendo o gene. Na hora que esses gametas se reúnem na fecundação, esses genes voltam a estar juntos, segundo todas as possíveis combinações. É como se eu pudesse separar esses meus dois dedos, combinando este com esse aqui, desculpa, né? Este com esse daqui, e este daqui com esse aqui. Entendeu, né? Como é que é a parada, né? Meio complicado fazer assim essa separação, tá bom? Vamos lá, volta lá para a gente poder completar. Olha só então. O que vai acontecer aqui na parada? Mendel então volta para sua cena, voltei, e diz o seguinte: lembre-se, as diferentes variantes de um gene chamam-se alelos. Você já tem comigo esse conceito de alelos. São as variações do gene, as variações do DNA que acontecem naquela população. Tá bom? Segunda lembrança de Mendel. A constituição genética de um par chama-se genótipo. Então, quando você fala Rzão, 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 Rzinho, 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 você está falando de genótipos. Volta aqui comigo um pouquinho, olha para mim aqui. Se tem alelos iguais, Rzão, Rzão ou Rzinho, Rzinho, genótipos são chamados de homozigotos. Ok? Alelos diferentes, Rzão com Rzinho, genótipos heterozigotos. Esse conceito você já sabe, estamos reforçando aí, tá bom? Estamos fazendo tudo que é melhor para você, pode apostar nisso. Volta lá na cena. Vamos lá então. Olha só, Mendel continua falando para você. Se genes iguais, o genótipo está em homozigose. E ele está te dizendo isso, né? Aqui a gente acabou de falar. Se genes diferentes, o genótipo está em heterozigose. Então lembre-se sempre, sempre, sempre disso. Ok? Essa é uma lembrança importante para você. Repare aí agora o que a gente tem. Mendel continua te lembrando.
O fenótipo será a expressão visível ou detectável do genótipo. Você já sabe sobre isso. E Mendel, então, vai concluir para você. Então, tomando-se um grupo de plantas dominantes, como distinguir os seus genótipos? Essa é a questão básica. E aí nós vamos chamar essa resposta de cruzamento teste com homozigoto recessivo. Não entendi, não entendi, não entendi. Prof, eu vou te explicar, você volta aqui comigo. A situação é a seguinte. Se eu tenho uma planta dominante, eu só sei que ela possui um gene dominante. Eu não sei quem que está aqui do ladinho. Então, eu vou fazer até uma coisinha bonitinha para você. Vamos ver se vai dar certo. Ó, improvisado. Eu tenho aqui um Rzão. Quem que está aqui do lado desse Rzão? Não sei. Eu sei que essa planta é dominante. Ao lado dela pode ter ou outro Rzão, ou pode ter também um Rzinho. Então, eu quero saber qual o genótipo dessa planta. Se é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Tá bom? Então, para isso, nós vamos fazer um cruzamento teste. O que é o cruzamento teste? É fazer o cruzamento, vou fazer de novo aqui, gostei dessa ideia, com homozigoto recessivo. Olha lá, ó. Eu vou fazer esse cruzamento desse que eu não sei, com homozigoto recessivo, tá bom? Vamos lá ver o que vai acontecer. Preste atenção. Volta lá na cena. Você vai pegar, então, a planta, olha lá, ó, Rzão qualquer coisa, como eu falei com você, tá? Cruzar com homozigoto recessivo. Você não sabe qual é o que está aqui do lado. E aí você vai ter os resultados. Olha lá, ó, o cruzamento é esse aqui. Gametas, Rzão qualquer coisa, Rzinho, Rzinho. Esse qualquer coisa é o tracinho que é a minha incógnita, que eu não sei qual que ela é, tá bom? Cruzando com Rzinho, Rzinho. Bom, vai para frente. Fez o cruzamento, todos os possíveis cruzamentos vão aparecer. Olha lá, ó. Pode aparecer Rzão, 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 Rzinho, desculpa, pode. Pode aparecer Rzão, Rzinho? Também pode. Mas pode aparecer Rzinho, tracinho, Rzinho, tracinho. E aí é que vem a interpretação que é importante. O que é esse tracinho? O Mendel vai te falar. Preste atenção no Mendel, aquilo que é importante, ele está te ajudando. Se 100% da progênie for dominante, então Rzão tracinho está em homozigose, ou seja, Rzão, Rzão. Como assim? 100% da progênie foi dominante, quer dizer que tudo aqui é Rzão, ó. Tudo aqui é Rzão, tá bom? Olha para lá, ó, você vai enxergar exatamente isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, vamos lá. O que Mendel vai dizer para você? Se na progênie aparecer algum recessivo, então Rzão tracinho está em heterozigose, ou seja, é Rzão, Rzinho. Repare aqui embaixo, ó. Se tiver um Rzinho aqui embaixo, é porque a gente vai ter o quê? A gente vai ter em heterozigose. Então, vai aparecer na progênie aquele indivíduo recessivo. Por isso que é hiper mega power importante que você tenha a ideia. Quando você fizer o cruzamento de dois iguais, surgindo diferentes, você vai já associar essa parada toda, tá bom? Vai fazer na prática genética, é muito a prática, tá bom? Vamos dar tchau para Mendel. Ele vai te dar uma respostinha. Tenho certeza que doravante não serei mais o seu pesadelo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Mendel poderá te ajudar para sempre. Tchau. Lá foi ele, tá? Nas seguintes situações. Ok? Vamos lá? Dá uma olhada. Volta aqui comigo um minutinho. Tente associar essa situação, beleza, moçadinha? Com todo esforço. A grande vantagem é que você pode ver esse vídeo 30 vezes agora e voltar, parar, ir ao seu tempo, tá? E entender a explicação que vai ter. Vamos pegar isso numa situação mais prática lá, volta lá na cena para a gente poder ver, tá bom? Situação prática aí. Olha só. As proporções mendelianas. Como é que nós vamos ter as proporções mendelianas? Essas proporções mendelianas são obtidas para cruzamento entre heterozigotos. Como assim heterozigotos? Indivíduos, ó, azão, azinho com azão, azinho. Certo? Quando eu faço esse cruzamento, lembre-se, eu vou ter todos os possíveis cruzamentos entre azão e azinho, que vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Não entendi, não entendi, não entendi. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Certo? Então, nós sempre vamos ter a proporção fenotípica, que é dos dominantes. Dominantes são todos aqueles que têm um gene dominante. Então, aqui tem um gene dominante, ó. Um dominante, um dominante, um dominante. Então, eu tenho 3 dominantes para um recessivo como proporção de fenótipo. Deixa eu beber uma água que está falhando a garganta. E a proporção de genótipos é a contagem, ó. 1/4 de homozigoto dominante. Aqui, ó. 1 de 4. 2/4, 2 de 4 de heterozigotos. Ó, heterozigotos, genzinhos diferentes.
1/4, 1 de 4 de homozigotos recessivos. Então, lembre-se, a proporção fenotípica, 3/1, a proporção genotípica, 1/2/1. Volta comigo aqui agora, tá certo? Anota isso daí, dá um print na tela, para, volta, dá o seu jeito, né? Não pode justificar que não está conseguindo fazer, tá bom? Professor, tem alguma aplicação melhor em exercício? Vamos fazer um exercício aqui? Eu vou te mostrar esse exercício, ó. Esse daqui. Dá uma olhada nessa cena aqui, ó. Isso aqui que eu quero que você observe, tá? Só o textinho que está aqui. Leia as afirmações abaixo relativas à transmissão dos caracteres na reprodução sexual. 1. Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido à informação contida no sangue? Não, né, moçada? Isso está errado, né? Então, as informações contidas no DNA. Vamos para a segunda afirmativa aí, tá? Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos. Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido a informações contidas no interior das células reprodutoras masculinas e femininas. Beleza, chamadas gametas. Células chamadas gametas, não as informações, que se unem na fecundação, tá certo? Certinho. Dentro das células são os gametas, nós temos o quê? Nós temos as unidades formadoras do gene contida no DNA. Beleza, então a 2 está correta. 3. Os cromossomos existem aos pares nas células e os genes ocupam um lugar definido no cromossomo, chamado locus gênicos. Lembra do conceito? Genes, um lugar definido no cromossomo, locus gênico. Assim, os genes também existem aos pares. Beleza. Os pares de semelhantes são chamados de homólogos, certíssimo. E os pares de genes que ocupam o mesmo loco nesse cromossomo são os alelos. Ótimo, fechadinho. Então, nós temos aí o quê? Nós temos a 2 e a 3 como respostas corretas. 2 e a 3 como respostas corretas. Moçadinha do foco, o que eu quero que vocês façam agora? Peguem o livro de vocês, Primeira Lei de Mendel, corram à internet, batam lá no Google, Dr. Google ajuda muito, né? Primeira Lei de Mendel. Nós vamos passar por cima dessa merda desse vírus. Vamos romper com esse vírus. Eu desejo para vocês todo o cuidado do mundo, lavem sempre as mãos, nada de apertar as mãos, cuidado com os idosos. O momento pede isso pra gente, tá bom? Vamos nos falando aí nas nossas aulas. Forte abraço, moçada. Estamos juntos nessa luta. Valeu! Tchau, tchau.